Olá, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, sempre de bem com a vida. Bom estar aqui com vocês em mais esse vídeo, mais esse dia, gravando aqui, do edifício garagem. Estou no nono andar, onde tem as garagens. E ali de trás, você vê as palmeiras, é a Praça da Preguiça, onde já gravei vídeo ali. E hoje vamos estar falando, de mais uma obra do Dr. Pedro Antônio Gris, que é o livro Paranormalidade Potencial Mental, um livro fantástico, excelente, de capacidade fantástica, onde ele foi trazer toda essa compreensão da paranormalidade, toda essa nova forma de enxergar o ser humano, desmistificando tudo aquilo que muitas vezes no passado já foi colocado de forma muito atrapalhada, simplificando o entendimento. Você conhece seu potencial mental? Você conhece a paranormalidade? Você tem preconceito em relação à paranormalidade por questões religiosas, científicas, do método tradicional, do quadradinho, que não sai às vezes da caixinha? O que você entende sobre isso? Então vem participar comigo, que você vai entender um pouco mais o que é essas informações que estão nesse livro do Dr. Pedro Antônio Gris. Sou Luiz Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico do Sistema Grisa, trazendo essas informações para que você possa estar se compreendendo, e não compreendendo só, mas também aprender a usar esse potencial mental, que é seu, todo mundo tem, que é onde a gente vai aprender a lidar com toda essa nossa capacidade, que magnificamente o seu Dr. Pedro Antônio Grisa nos brindou com essa obra, deixando todo esse conhecimento, essa capacidade, lá em 1990, deixa eu ver a edição como foi desse primeiro livro, em 1990, exatamente, quando ele publicou a primeira edição desse livro. Então, a paranormalidade, o que ela é? Ela é o potencial mental que nós, seres humanos, todos, sem exceção, temos. E aonde que ela está, essa paranormalidade? Está em nosso subconsciente, não é no consciente. Por isso que o nosso consciente precisa entender, prestar atenção e aprender a domesticar essa paranormalidade, aprender a usar a seu benefício. E como que essa paranormalidade muitas vezes ela se desenvolve, que ele coloca ali no livro, já no início, nos primeiros capítulos, ela tem 3 formas de desenvolver. Através do sofrimento, quando a gente passa uma história de gestação sofrida, um parto difícil, uma infância difícil, aciona esse poder para garantir a sobrevivência do ser. Ela funciona através da hereditariedade, quando a gente tem na família, pais, avós, bisavós que curavam, benzinho, padre, pastor, pai de santo, de rezadeira, benzedeira. Então, se você tem, você também tem já uma paranormalidade um pouco mais fortalecida. E ela pode ser treinada, Outra forma de desenvolver é treinamento, que nesse livro aqui, fantasticamente bem, ele deixou em cada capítulo que ele fala da paranormalidade, vários exercícios e técnicas para a gente aprender a colocar em prática. Então, para que usar isso? Para a gente sair daquele limite dos 5 sentidos limitados, limitadores da visão, do cheirador, do comedor, do ouvidor e do tato. Isso é o limite do ser humano que foi, nos foi imposto por uma ciência que é muito nova, muito mais nova que a paranormalidade, porque se a paranormalidade é inata, ela já vem desde a época da caverna. E a ciência dos 5 sentidos, limitados e limitadores, tem apenas alguns séculos atrás. Então o ser humano se limitou. E agora, numa época que a gente está vivendo nessa humanidade, estou gravando esse vídeo em 2021, em plena época de pandemia, mais uma vez na humanidade, se o ser humano tivesse aprendido a usar o poder potencial mental, não estaria passando por isso que ele está passando. Ele aprenderia a se libertar desse fantasma, dessas programações que estão colocando na sua mente, que estão fazendo o ser humano se sentir fraco, como se fosse um capacho da humanidade, um capacho do planeta de um vírus. A gente dá muito mais força para vírus do que dá para a paranormalidade. Porque quem desenvolve a paranormalidade tem domínio, jamais tem domínio consciente, claro, ela vai atrair um vírus para a vida dela. Não existe esse acaso, destino fatalista, isso é crença de uma ciência limitada. Então a gente tem que sair dos limites dessa crença.
Ah, mas tem tanta gente, Renato, pegando. Tem porque estão sugestionando e usando a paranormalidade reversa, né? Que está aí no modo negativo. E preste atenção, ser humano, para de repetir nas mídias sociais que agora os jovens vão entrar com Covid. Você vai ver o quanto vai entrar de jovem no hospital e vai morrer, porque vão ser hipnotizados, que é uma forma de funcionar da paranormalidade, sobre a doença, vão estar desenvolvendo sintomas, vão estar para os hospitais, vão estar também buscando, né, vão estar, não buscando claramente consciente, mas vão entrar entrando no caminho, né, desanimadores, porque está cheio de jovem depressivo, cheio de comorbidade, como dizem, porque estão depressivos, rejeitados. Então trabalha a rejeição, trabalha a mente, como o Grisa fala, e aprende a usar o potencial mental, porque não existe um acaso no mundo que é regido por leis, no mundo que é regido por potencial do ser humano. E isso não precisa de estar em nenhuma religião para poder desenvolver, porque isso é inato ao ser humano, está na nossa essência de ser que vive nesse planeta. Então, aprender a usar as técnicas, aprender a usar a paranormalidade, conhecer como é que funciona, né? E ali no livro, né, Paranormalidade Potencial Mental, ele vai colocar bem claramente, né? Nós temos 3 grupos de estudos bastante distintos, né, cientificamente. Um grupo chamado Percepção Extrasensorial, chamada PES, PES, que é tudo aquilo que foge dos 5 sentidos limitados e limitadores. Né? Que aí vai estar telepatia, intuição, pré-cognição, pós-cognição, claripercipiência, bilocação de consciência, que sai com a mente fora do corpo, né? Vai estar a capacidade que a gente tem. E um outro grupo de paranormalidade chamada psicocinesia. Psicocinesia é quando a mente interage com a matéria, seja provocando destruição, né? Tem gente que acende e apaga a lâmpada sozinho, segura o copo estoura. Já aconteceu isso com você? Gente que está com raiva e as coisas acontecem, liga, desliga ventilador, estoura, né, computador, celular, né, carro, funde motor de carro. Por quê? Porque aí está funcionando a paranormalidade negativa, que é a psicocinesia, que aí tem o fenômeno de levitação, quando a gente consegue levitar o corpo ou levitar objetos, e isso é real, né? Tem gente que na Índia, no Japão, que já usa yoga, não tem esses preconceitos ocidentais, ele consegue levitar, ele sai com o corpo do chão. Tem o chamado aporte, que é quando as coisas desaparecem e aparece em outro lugar. Tem o fenômeno chamado de autocombustão, combustão espontânea, quando as coisas começam a pegar fogo. Tem gente que começa a ter queimadura primeiro, segundo, terceiro grau. E também temos a cura, quando a gente usa esse poder da paranormalidade, psicocinesia, para curar, para se libertar daquilo que seria o chamado a doença, o vírus, qualquer coisa, bactéria, mosquitinho, não importa, gente. Então o ser humano tem capacidade, só que ele está sendo limitado, está sendo podado pela ignorância de uma ciência que não abriu portas ainda para entender, porque nós somos, da parapsicologia, a ciência do novo milênio. Isso Grisa já falava, e eu tenho certeza absoluta que nós, da parapsicologia, do sistema Grisa principalmente, somos a ciência do novo milênio. Porque todas as ciências precisam entender isso, que nós vamos ter qualidade de vida melhor para a gente. Então essas são as capacidades. E um terceiro grupo de fenômenos paranormais seria o chamado psiteta. Psiteta seria o quê? A comunicação do reino visível, né, que a gente chama, de quem está na matéria, com o reino invisível de quem já está em outra dimensão, mas que ainda está muito, né, limitado, porque os avanços da ciência precisam ser grandes para chegar a entender dessa forma, né, que é o chamado psiteta, que a gente sabe que existe. Está aí várias doutrinas religiosas, está aí fenômenos, pessoas que não têm doutrina e ouvem voz, vê vultos, vê pessoas que já faleceram, mas como que eu vou provar? Tirou foto, gravou? Então, não vale então a experiência subjetiva. Mas a ciência ela tem que avançar, porque tem várias formas de fazer ciência. Não é só essa forma limitada ali do experimento dentro de 4 paredes no laboratório. A nossa ciência está avançada, já estamos lá na frente. Vem com a gente, vamos lá conhecer, vamos desenvolver. Então, se você gostou, está aí, é um livro, né, ótimo, sugerido para vocês, que o Dr. Pedro Antônio Grisa deixou, Paranormalidade Potencial Mental, de uma forma simples, clara e objetiva, que pode ser adquirido comigo, quem mora aqui na região, ou mesmo quem mora em outros estados, até países, é só pedir, a gente manda pelo Correios, ou pede lá direto com a Lipap, né, lá na livraria, em Santa Catarina, onde temos as sedes dos IPAPs, Curitiba, Florianópolis, São Paulo, lá em Guararema, né, Londrina,
lá, né, Espírito Santo, né, Vitória com a Edna, Minas. Então, ali onde a gente tem os institutos, também tem esses livros para serem adquiridos. Se você gostou, dá ok aí no meu canal no YouTube, no vídeo, e compartilha, para outras pessoas entenderem e a gente parar de não usar o nosso poder que a gente tem, né, para a gente aprender a usar e dominar. E se você, né, não inscreveu, inscreve no meu canal ainda. E obrigado aos mais de 570 inscritos no canal. Canal que vai crescendo, desenvolvendo, evoluindo maravilhosamente bem. Então, conhecer o potencial para estarmos sempre de bem com a vida e não ficarmos à mercê de uma, né, hipnose coletiva que está provocando doenças demais do ser humano e provocando desarmonia, provocando tragédias, provocando morte, sofrimento e pobreza, inclusive. Sempre seres humanos de bem com a vida. Maravilhosos seres humanos de luz. Obrigado, obrigado, obrigado.